pessoal, meu nome é Priscila e eu vou estar apresentando junto com a minha colega Monique o tema Jornada de Trabalho. Jornada de trabalho nada mais é do que o período durante o qual o trabalhador está à disposição da sua empresa, seja ela aferida no período semanal ou no período mensal. A evolução da jornada de trabalho no mundo. A jornada de trabalho já se encontrava na época da escravidão, onde o tempo era vinculado com a resistência física do escravo, ou seja, ele era obrigado a trabalhar o quanto seu corpo suportasse. Nessa época, os escravos não contavam com nenhum tipo de proteção e não eram dignos de direito, não tinham tratamento como o da dignidade humana. Eles eram tratados pelos seus donos como objeto e não como sujeito de direito. No século X, com as corporações de ofício, as condições precárias sofreram uma pequena melhoria, aonde ocorreu uma redução da jornada de trabalho, redução que começa a ser medida pelo nascer do sol ao pôr do sol, passando a ser de 9 horas e meia durante o inverno e 12 horas e meia durante o verão. As corporações de ofício, elas foram extintas em 1776, com a chegada da Revolução Francesa, de 1786. O sistema feudal foi suprimido, chegando à conquista do individualismo e liberalismo econômico. Com a chegada da Revolução Industrial, surgiu o proletariado, ocasionando um retrocesso na jornada de trabalho. Devido a isso, passaram a ter muitas máquinas e a necessidade de operários diminuiu. A Revolução Industrial ficou marcada na história como a pior fase do trabalho, onde ocorreu o desrespeito dos limites da jornada de trabalho e ainda foi o tempo em que começava a exploração de trabalhos infantis e das mulheres. Mais uma vez, na Inglaterra, com o reinado de Jorge III em 1802, ocorre a primeira lei sobre a jornada de trabalho, a Factor Act. Essa lei proibiu o trabalho de aprendizes por mais de 12 horas diárias e o trabalho noturno, que já era estendida das 21 horas até as 6 horas da manhã. Em 1812, Robert Owen, um proprietário de uma fábrica de tecidos localizada na cidade de New Lanark, na Escócia, estabeleceu diversas proteções trabalhistas em sua empresa. Uma delas foi fixar uma jornada de limite de 12 horas para crianças entre 9 e 19 anos, e também ele proibiu o trabalho para menores de 9 anos de idade. Robert Owen então fica considerado como o pai da legislação trabalhista. Oi pessoal, meu nome é Monique. Eu e a Priscila ficamos com o tema jornada de trabalho para estar trazendo para vocês. A Priscila ela já explicou o contexto histórico e como surgiu, e agora eu vou estar explicando antes da reforma e depois da reforma. Então eu trouxe um ponto para vocês aqui antes da reforma trabalhista, que a duração da jornada para quem trabalha em regime parcial é de até 25 horas semanais e era proibido realizar horas extras. E com a reforma, válida desde novembro de 2017, algumas das regras da jornada de trabalho tiveram alterações. Na CLT, a jornada de trabalho prevista é de 8 horas diárias e que não pode ultrapassar o total de 44 horas semanais ou 220 horas por mês, que é a que a gente mais utiliza, né? Que é 8 horas diárias. Isso. Então, 8 horas diárias de segunda a sexta-feira e 4 horas aos sábados. Utilizam essa carga horária quem trabalha geralmente de auxiliar administrativo, recepcionista, que vem utilizando mais essas 8 horas diárias e as 4 horas aos sábados. Mas a lei eu achei bem interessante que ela trouxe com ela que você trabalhe de segunda a sexta e não precisar trabalhar aos sábados. Por exemplo, você trabalhar 8 horas e 48 minutos por dia, de segunda a sexta-feira.
Aí a jornada de trabalho de 44 horas semanais, a 5x2 ou a 6x1, que é a que a gente mais vê nas empresas hoje em dia. Então eu trouxe aqui um exemplo para vocês, como vocês podem ver, a 5x2 é de segunda a sexta, que é das 8 às 17h48, 1 hora pausa, folga sábado e domingo, que é essa 5x2, que a nova lei ela trouxe como opção para o empregado. E tem a 6x1, de segunda a sábado, que é a mais utilizada, que você trabalha das 8 às 17, 1 hora pausa, e no sábado das 8 às 1 hora e 1 hora pausa. E folga no domingo. O horário do almoço também houve uma alteração, segundo a reforma trabalhista. Ela permitiu que o intervalo para o almoço ele pode ser reduzido, deve ter no mínimo 30 minutos, mas desde que entre em consenso você, seu supervisor, o seu encarregado, e também só pode ocorrer se você trabalha mais do que 6 horas diárias. Agora eu vou explicar sobre as 3 jornadas. Então eu vou começar pela jornada parcial. A jornada parcial ela é o limite de 30 horas semanais, não sendo aceito horas extras. A jornada de 26 horas por semana, permitida até 6 horas extras semanais. Aí temos também jornada intermitente, que no caso é aquela em que o trabalhador ele só pode ser contratado por um período ou para um trabalho específico que não tenha continuidade. O seu salário, a sua remuneração não pode ser inferior a um salário mínimo e o pagamento é feito por horas ou dias trabalhados. Eu trago um exemplo para vocês, vamos supor que eu vou fazer um bico de pedreira. Eu preciso ganhar um extra essa semana, então eu vou trabalhar essa semana de auxiliar de pedreiro. Então, chegando o fim dessa semana, eu vou receber pelos dias que eu trabalhei, pela semana que eu trabalhei apenas. Por isso que fala que o pagamento é feito por horas ou dias trabalhados. Essa é a jornada intermitente. E tem também, por último, a jornada noturna, que é a que tem na prática também, que ocorre entre as 22 horas e as 5 horas da manhã. E o cálculo da jornada noturna, ela equivale a 52 minutos e 30 segundos. E também o empregado que trabalha à noite, ele deve receber no mínimo uma remuneração de 20% a mais pago de quem trabalha durante o dia, no caso. Porque tem adicional noturno, insalubridade, tudo isso o empregado tem direito quando trabalha de noite, jornada noturna. E também algo que a reforma trouxe como alteração foi o deslocamento para o trabalho. Que o tempo gasto pelo empregado, pelo trabalhador, entre a sua casa e a empresa onde esse empregado trabalha, não faz mais parte da contagem da jornada. Então, não conta mais como jornada, como antes da reforma contava. É isso, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção de todos. E essas são as referências bibliográficas.